Salve galera, quem fala aqui é o Games Underground. Como é que vocês estão? Tudo bem, beleza? O vídeo de hoje a gente vai tratar o que está acontecendo com a Sony, todo esse burburinho com Wolverine, todo o hackeamento que ela sofreu. E vamos para mais um vídeo. Galera, vocês sabem que eu não morro de amores para a Sony, mas eu não concordo que o que tem acontecido, né? Porque lá tem muitas pessoas que dependem desse emprego, né, para sustentar suas famílias. Eu não sou a favor disso com empresa nenhuma, seja ela qual for. Então, acredito que aconteceu com a Insomniac é algo muito grave, né? Isso não deve acontecer com nenhuma empresa, seja ela a Sony, Microsoft ou Nintendo, né? Então, posso dizer que o que esses vazamentos todo, né, não serviu de nada assim, para os games, né? Tem cara que tá comemorando, eu não comemoraria, né? Tem gente fazendo flame, pá, mas isso é muito triste, pessoal, quando isso acontece, né? Imagina se fosse o Xbox, né? Então, eu acho que a Sony deveria melhorar a sua cibersegurança, não só a Sony, como a Rockstar, como a Capcom, que também teve seus vazamentos, a Ubisoft, todas elas, né? Mas hoje vou comentar especificamente sobre alguns determinados vazamentos, né? Me parece que a Sony tem um calendário de jogos que foi revelado para a Insomniac Games, que ela estava realizando, que é um jogo do Wolverine, né? Depois parece que vai ter um jogo ali do Venom. Depois o Ratchet & Clank, né? Eu zerei Ratchet & Clank aqui no PS5, mas não vi nada demais, não é muito lá o meu estilo. E também acredito que vai ter alguns jogos aí do X-Men, que eu acho interessante, né? Só que não duvido que seja muito diferente do Homem-Aranha, né? E isso eu achei muito pesado, porque o que se mostra é que a Sony, ela terá como se compara a Marvel ali para fazer os seus jogos, cara. Isso é muito grande, né? Isso para a indústria, ainda mais para o Xbox, que só teve agora o Blade, que eu achei maravilhoso. É um dos melhores jogos que eu acho que a Arkane vai fazer na vida, talvez na história dela, né? Eu espero que seja um jogo incrível. Eu confesso que eu gostaria que ele tivesse uma pegada mais realista, né? Não fosse tão cartoon, porque inevitavelmente a galera vai querer comparar ele com o Spider-Man. Mas também acredito que esse jogo aí a sequência de jogos do Wolverine já vão fazer o PS5 mais forte, o próximo PlayStation. Aí a Microsoft tinha que começar a rever também suas parcerias para fazer jogo de super-herói, porque acredito que a Warner tem muito também a oferecer, né? A Warner, se a Microsoft pegasse as IPs ali do Batman, fizesse um jogo do Lanterna Verde, pegasse a exclusividade da Mulher Maravilha, seria interessante também pro Xbox, né? A galera fala, o Xbox não precisa de super-herói. Cara, eu já discordo. Eu acho que o Xbox precisa sim, né? Apesar do Blade é só um. Enquanto a Sony vai ter vários títulos ali que ela pode aproveitar para fazer jogos dela e fortalecer mais ainda a marca. Eu gostaria de ver heróis no Xbox também, um jogo exclusivo do Motoqueiro Fantasma, do Sentinela. Quem sabe não, porque não jogos do Vingadores, né? Já que flopou com a Square. Poderia sim ser feito com o Xbox. Mas é interessante como a Sony está muito próxima da Marvel, né? E ela determinou que alguns jogos ali da Marvel, feita pela Insomniac, pelo menos venda 7 milhões de cópias. Eu acho que ela consegue, porque ela vai empurrar em bundle, né? Não é uma venda orgânica, é uma venda ali meio que forçada. Então acredito que isso deva acontecer, né?
revelou muita coisa. Datas que até 2032 vai ter vários jogos ali dos X-Men, né? E é interessante, pessoal, é interessante sim. E é uma coisa que o Xbox realmente peca, talvez, né? Vai ter o jogo do Blade, bacana, mas eu acho que precisa de um pouco mais, né? Apesar do vasto estúdio que ela tem hoje, em comparação com o que ela tinha na época do Xbox 360 e do Xbox One, em relação a jogos. Mas se tratando de jogos super-herói, eu acredito que eu acho que a Microsoft deveria garimpar mais, não só o Blade, apesar que não foi a Microsoft, foi a Bethesda, né? E não sabe se é exclusividade de Indiana Jones ou Blade será exclusivo de fato do console Xbox, que na minha opinião era para ser exclusivo, como tem caixistas aí que falam e defendem essa opinião minha, que tem que ser multiplataforma, porque exclusivo é argumento de sonista. Eu já discordo disso, né? Totalmente. Que pau que dá em Chico, dá em Francisco também. Então eu acredito que a Microsoft deveria, né, se programar em relação a esse nicho de jogos que tende a se potencializar com o tempo, principalmente com a Sony. Isso é uma visão minha, né, do canal Games Underground. E outra coisa que vazou, galera, agora entrando para um outro assunto, e a Sony estaria com medo dessa aquisição passar. Isso era óbvio, não era argumento só para parar a aquisição na época lá de todo aquele embrulho da BK, né? A Sony realmente vazou documentos que ela tem medo de perder a receita de Call of Duty. Então vazou muita coisa, gente. Vazou muita coisa. Os hackers roubaram muita coisa. Vazou que ela tá com medo de Call of Duty, de perder COD. Que se entrar no Game Pass, corre o risco de muita gente que é fã de Call of Duty pode migrar para as plataformas Xbox, né? O ecossistema Xbox, onde vai estar todos os jogos da ABK. Então isso sim é uma ameaça, segundo a própria Sony, né, nos vazamentos. E cara, isso pode ser também o fim da Sony, né? A Sony pode estar chegando no seu fim com tudo que vem acontecendo, né? A compra da Activision, a compra da Bethesda. Eu acredito que a Sony, se não melhorar, pode ser que ela possa vir uma decadência fatal, mesmo com parceria com a Marvel, né? É uma grande parceria, mas mesmo assim ela está correndo alguns riscos, né? Até no mercado financeiro. Aí ele se poxa aqui que eu peguei no Twitter. Sony deve fechar um dos seus estúdios, aponta vazamento. Cortes de funcionários também fariam parte do plano. Pois é, galera. Esse ano para a Sony foi terrível. Vazamento, só um jogo first party. E a situação só piora, né? Nesse post a seguir, nos documentos vazados, né, da Sony, fala-se também em fechar um dos seus estúdios para reduzir despesas. A nota diz textualmente: haverá outros fechamentos de estúdio e demissões na Insomniac, de 50 a 75 demissões, galera. Então, tipo assim, isso é uma parada muito séria, né? A Sony, ela, depois dessa compra da Activision Blizzard, né, e da Bethesda também, né, as coisas não estão indo muito bem, né? A demissão do Jim Ryan, depois dos cortes de gasto, porque ela vai perder a receita do COD, né, completamente. Então isso tende a piorar bastante, né? Então eu acredito que os próximos anos a Sony vai ter que se virar para criar um jogo a nível de Call of Duty, né? Porque a Sony não tem nada a nível de Call of Duty, nem nós, só Call of Duty, como Diablo, Overwatch. Tem outras franquias também, como as franquias da Bethesda, né? Como The Elder Scrolls, Fallout, Doom. Não tem nada naquele nível, a Sony tem. Então isso vai ficar complicado. Então, galera, qual a opinião de vocês aí? O que vocês acharam, né? Deixa nos comentários aí. Deixa o like. Se quiser criticar o vídeo, pode criticar. Deixa o dislike. E
coloco fé no futuro também da Microsoft, que tá com os melhores exclusivos, né? Mas no momento a Sony tá bem preocupante a situação da Sony, né? Não é nada agradável.